E uma pessoa ficou alojada nas terras do Sol e teve sonhos muito importantes para ela. Mas ela nos sonhos viu muitas coisas com respeito àquela área e recebeu muitos impulsos, mas ela não compreendeu muito bem o que aquela área significa. Para nós compreendermos uma coisa, para nós compreendermos algo como as terras do Sol, ou para compreendermos algo como figueira, nós precisamos ter clareza com respeito à meta daquilo. Precisamos ser informados ou perceber a meta daquilo. Essa meta não está escrita aqui fora nas placas. Essas metas estão nos planos internos. Então, nos planos internos, a obra está feita, a obra está completa. Então, nos planos internos, as terras do Sol e a figueira já estão completas, já está tudo pronto. Então, o nosso trabalho seria de nos interiorizarmos, seria de irmos para dentro de nós, silenciarmos a nossa mente e ficarmos em contato com a energia do local, com a energia do grupo que está lá, com a energia da figueira como um todo, de uma forma neutra, de uma forma impessoal e a mais silenciosa possível. Então aí nós vamos começando a compreender e vamos começando a captar aquilo que tivemos que compreender e aquilo que tivermos que captar. Nos planos internos, a coisa está clara e a coisa existe e a coisa funciona. Nos planos externos, nem sempre corresponde tão bem assim como é nos planos internos. Isto é sempre, não é só aqui, em todos os lugares. Então nós teríamos que, para realmente estarmos diante de uma coisa, nos interiorizarmos e procurarmos encontrar aquilo nos planos interiores. Porque no plano externo, as coisas ficam muito ao sabor das pessoas. Então, nos planos externos, as coisas podem oscilar. Quando as pessoas oscilam, as coisas podem interromper um curso quando uma pessoa sai e abandona a tarefa. As coisas podem se acelerar quando entra alguém que colabora. Enfim, esta situação muda a cada momento, essa situação oscila. Então, externamente, tudo isto vai sendo construído aos poucos, implantado aos poucos, vai aparecendo aos poucos, e é aos poucos que vai ficando o mais próximo possível ao modelo nos planos internos. Um instrutor chamado Moria, dizia que, por causa deste vai e vem das pessoas, muitas possibilidades se perdem e muitas possibilidades se atrasam, demoram para se realizar, justamente porque as pessoas são instáveis, porque a situação externa é instável. Diz este instrutor que nós não podemos calcular o quanto a humanidade perde por causa deste saltitar pessoal. Ele chama assim. E ele acha que isto é normal na humanidade da superfície. Quando não existe este entra e sai, e esse saltitar e esta instabilidade, é uma exceção. É uma situação especial, é alguma situação em que isso tudo já aconteceu no passado e que agora as pessoas amadureceram e que agora já estão no outro ponto. Mas que o normal é este saltitar para lá e para cá, estou e não estou, estou um pouco, amanhã não posso, é isto aqui. Então você precisa estar conectada com o modelo, conectada com a coisa como ela é em cima. E esse instrutor diz o seguinte, que este entra e sai das pessoas, este vai e não vai,
este assume e assume menos, é pelo seguinte: quando a pessoa se afasta de uma coisa que é do plano, é por causa da sua presunção, diz o instrutor. E quando ela se reaproxima, é por causa do amor próprio que ela tem. Então vejam em que campo nós vivemos, aqui fora. Agora, que a gente deveria perguntar a cada um que se afasta o que foi que o ofendeu. Porque não existe outra razão a não ser ele ter sido ofendido. Em algum ponto ele foi ofendido. Então, quem pode estar diante disto com muita neutralidade, com muita impessoalidade, logo pergunta o que te ofendeu. Porque aí, de repente, pode curar aquilo, pode remediar aquilo. Esse instrutor diz que sempre que um se afasta de um lugar como este, é porque foi ofendido, é porque ficou ofendido. Isto é, estava em nível de personalidade. E quando fica como personalidade, é por amor próprio, é por amor a si mesmo. Então aí o amor deste indivíduo precisa ser trabalhado. O amor deste indivíduo precisa ser purificado, precisa ser elevado, porque aí não tem mais isto, nem de amor próprio e nem de ofensa. Mas isto é um processo. Agora, nos planos internos, as mônadas, as almas, já estão com isto mais claro. E a obra já está mais realizada. A obra já está mais completada, já está mais... Desculpe se eu estou falando assim, mas foi a pergunta da pessoa, e eu não poderia deixar de dizer estas coisas, porque isto é interessante para nós todos, né? Revermos a nossa posição de uma maneira mais clara. Agora, esse instrutor diz o seguinte, que nós podemos, com habilidade, esconder a verdadeira razão dos nossos movimentos de entra e sai. Com habilidade, nós podemos nos enganar. Podemos enganar os outros, podemos apresentar motivos que não são esses, de amor próprio ou de ofensa, e isto nós podemos conseguir, disfarçar isto. Podemos colocar em cima uma outra razão, um outro motivo. Mas ele diz que isso só serve para polir o chão. Quando você consegue dar uma boa explicação, quando você consegue dizer uma boa mentira, isso só serve para o chão ficar limpinho, para o chão não ficar riscado, para não ficar esburacado. Então isto serve para limpar o chão, como ele diz. Mas, mesmo que o chão fique limpo, isto não vai tirar dos pés daqueles as bolhas que vão nascer. Quer dizer, eles limpam o chão, mas a sola do pé fica cheia de bolhas. E aí, para essas bolhas se resolverem, vai ser preciso uma picada dolorosa. Palavras dele. E esse é o processo das pessoas. Imagine, se nós estivéssemos atrás destas coisas, a gente realmente não faria nada. Nós temos que saber qual é a meta, temos que olhar para dentro, estarmos bem seguros lá em cima, porque amanhã pode ser a nossa vez, não é, de estar fazendo toda esta oscilação. E aí, se nós estivermos bem seguros lá em cima, a nossa prova vai ser vivida de outro jeito. Porque isso são provas mesmo pelas quais todos passam. Agora, quando nós estamos bem seguros lá em cima, nós devemos estar com algumas leis em mente. Devemos estar em contato com algumas leis, vivendo algumas leis, ou estudando algumas leis, e isto deve estar acima da nossa personalidade. Deve estar acima dos nossos jogos de emoções, de pensamentos, de amor próprio, de ofensas. Enfim, essas leis estão acima. E existem as leis da evolução humana, que nós podemos considerar, e existem as leis da evolução superior, que nós temos que considerar também.
Se nós quisermos considerar, em princípio, as leis da evolução superior, não vamos conseguir. Porque nós temos as leis da evolução humana para viver, para cumprir, para desenvolver em nós. Então, nós temos várias leis da evolução humana que não resolvem o assunto, elas sozinhas. Não adianta você só evoluir humanamente. Você tem também que ter uma evolução superior. Então, isto deve ir paralelo, isto deve ir ao mesmo tempo. Muitas vezes, há leis da evolução superior que você precisa para se identificar com o plano divino, para você se identificar com uma tarefa evolutiva, você precisa estar numa lei superior. Com a lei humana você não consegue, você não chega. Então você precisa de uma lei superior. Você precisa estar vivendo uma lei superior. E uma lei da evolução humana pode ajudar, pode completar, preparar o caminho para você entrar numa lei de evolução superior. Por exemplo, a adaptabilidade, que é uma lei da evolução humana. Isto não tem nada de superior, você ser adaptável. Isto é uma coisa que você tem que resolver dentro dos teus corpos. Você tem que resolver isto no teu campo humano. A tua parte humana tem que ser adaptável. Agora, espiritualmente, ser adaptável é você aprender a adaptar os teus corpos à energia da tua alma. Isto que é adaptabilidade. Não é uma pessoa chegar aqui e ficar se esforçando para se adaptar aos horários. Isso ela pode não conseguir. Ela tem que adaptar os corpos dela às energias da alma dela, que é para os corpos dela conseguirem ficar e permanecer aonde a alma está indicando. Isto é a personalidade que tem que fazer esse trabalho. Se esta personalidade se adapta, se estes corpos se adaptam à energia da alma, da própria alma, então estes corpos começam a se adaptar também ao conhecimento que aquela alma está tentando passar. Se os corpos não se adaptam, a alma pode saber muitas coisas, mas não passa aquilo para o consciente. Então o consciente não tem força para estar ali, dentro do desenho, da meta que a alma propôs. A segunda lei da evolução humana, que é preciso para nós estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo, é a lei da compaixão. Isto humanamente o indivíduo tem que ter na sua vida. A lei da compaixão deve estar já desenvolvida nesta personalidade. E a lei da compaixão, neste caso, quer dizer ele conhecer a necessidade do outro, não a própria, e fazer as coisas segundo a necessidade do outro. Saber aonde ele é mais necessário, aonde ele é mais útil. Aonde é que o trabalho dele, que a presença dele vai servir melhor? O outro, claro que é o outro, não a ele. Isto depende da parte humana dele. Se a parte humana não está formada neste sentido, ele não chega a estar numa tarefa e dentro do plano em função de uma outra necessidade que não seja a dele. Então isto é compaixão que ele precisa ter desenvolvido. Agora, se o indivíduo na personalidade já desenvolveu a compaixão, amadureceu o suficiente para ver o que o outro necessita, então ele vai fazer conforme a necessidade do outro. Dentro da evolução superior, ele vai entrar na lei da consagração. Isto é, ele vai viver, ele vai ser em função de um plano maior. Ele vai se consagrar, ele vai ficar cada vez mais inteiro. Mas para isso precisa que a personalidade dele tenha compaixão suficiente e ceda a esta compaixão. E viva esta compaixão. Senão ele não poderá nunca ser um consagrado. Ele só fica responsável por alguma coisa por interesse.
ou porque ali ele está sendo compensado de alguma maneira. Mas ele não se doa por compaixão. Ele não se doa espiritualmente. Ele se doa porque ele tem necessidade. Ele tem necessidade de um outro, então ele é fiel àquele outro. Mas por necessidade, não por compaixão, não por uma questão real. E a terceira lei da evolução humana, que nós precisamos compreender estas coisas e para acompanhar estas coisas sem oscilações, é a lei da economia. Lei da economia, que neste caso é você estar muito atento para não desperdiçar energias com aquilo que não é o nível da tua consciência, com aquilo que não é o nível da tua compreensão. Então, se a tua compreensão diante de um plano evolutivo, de uma realização espiritual, você na lei da economia, no seu nível humano, você tem que se ater àquela energia e não ficar gastando energia com coisas de outro plano, de outro nível, que não dizem respeito àquilo. Então, isto é uma desorganização do ponto de vista espiritual. E esta lei da economia, vivida em nível humano, espiritualmente, vai nos trazer a possibilidade de desapego. Aqui é muito importante neste grau evolutivo, porque nós precisamos do desapego para nos desapegarmos, por exemplo, das nossas reações, das nossas falsas necessidades. Ou para nós nos desapegarmos de necessidades que estão aquém da nossa situação atual, da nossa consciência atual. Então uma pessoa pode ter necessidades reais que correspondem à consciência dela. Mas se você já está num outro nível de consciência, você tem que ter desapego pelas tuas necessidades dos níveis mais baixos, dos níveis que estão aquém daquele que você está desenvolvendo agora. Então pode ser muito importante para nós nesse momento examinar este quadro e nos examinarmos e ficarmos atentos para ver em que lei da evolução humana que nós estamos em crise e em que lei da evolução superior nós temos que avançar um pouco ou que reconhecer um pouco. Mas aí a quarta lei da evolução humana que está citada é a lei da disciplina. A disciplina é algo que depende de você humanamente, porque a disciplina quer dizer você encontrar o meio de alinhar as tuas forças materiais, as suas forças mentais, emocionais e etéricas físicas com as tuas forças superiores. Isto é disciplina. Disciplina não é você seguir coisas aqui disciplinadamente. Isto já é fruto desta disciplina. Porque se você não está trabalhando para alinhar as tuas forças materiais, mentais e emocionais com as forças superiores, você não é disciplinado. Não adianta você ter aqui esquemas bem organizados, porque você não vai conseguir seguir. Você vai ficar doente, você vai ficar cansado, você vai entrar em crise. Vai acontecer uma porção de coisas porque você não tem disciplina. Não é que a disciplina externa não seja adequada. Qualquer disciplina externa serve. Qualquer uma serve. A disciplina é em você. Se você está disciplinado, isto é, se você já conseguiu alinhar as tuas forças pessoais com as tuas forças superiores, qualquer disciplina externa serve para você. Você está bem em todas, porque disciplina não é isto aqui fora. Isto aqui fora são esquemas para o funcionamento das coisas, para o desenvolvimento natural, material de certas coisas. A disciplina é outra coisa. A disciplina você tem que conseguir na sua evolução humana. Você vai se conectar com uma lei de evolução superior, que é a harmonia. Você não vai nunca conseguir harmonia em você e na sua vida sem disciplina. Quer dizer, primeiro vem a disciplina. Primeiro você tem que se conectar
pessoalmente, materialmente, com seus níveis superiores. Depois vem então a harmonia. Aí você vai ficar harmonioso. Aí tudo vai entrar em harmonia. Quando é que você está harmonioso? Harmonia é quando o seu consciente, quando a sua vida consciente está num padrão superior. Isto que é harmonia. Não é quando você está bem vestido ou bem penteado ou risonho. Você está em harmonia é quando o teu consciente já recebeu os padrões dos teus níveis superiores. Então, a harmonia é uma coisa que vai acontecendo gradualmente. Você vai ficando gradualmente harmonioso. Não quando você aprende a andar, a caminhar, a se lavar, a se pentear. Você vai se tornar harmonioso é quando o seu consciente vai entrando nos padrões dos teus níveis internos, dos teus níveis superiores. E a lei da evolução humana, que vem a seguir, para nós estarmos diante do plano evolutivo, ou estarmos diante de uma obra evolutiva de forma estável, de forma coerente e de forma inteira, é dentro da parte humana, na evolução humana, a lei da estabilidade. Você tem que estar estável humanamente, isto é, você tem que estar continuamente elevando o seu ser. Isto te dá estabilidade. A estabilidade não é quando você toma calmante e fica quieto num lugar. Não. É quando você consegue fazer esse trabalho de elevação continuamente, sem interrupção. Não precisa que você faça isso rapidamente, nem de um salto. Isto não é assim. Não se exige isto. Isto é feito gradualmente, pouco a pouco, que você vai se elevando. Mas se você se eleva 2, 3 degrauzinhos e depois cai, isto é falta de estabilidade. Então você tem que ir se elevando e não interromper aquilo. Você dosa o seu grau de elevação, você se coloca num movimento que você possa suportar, que esteja bom para você, e isto varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se eleva mais rapidamente do que os outros, outros se elevam mais lentamente que os outros, não importa. O importante é você estar se elevando sempre, no seu ritmo. Se você adota um ritmo que não é seu, se você adota um ritmo mais acelerado ou mais lento do que o seu, você não vai conseguir estabilidade. Você não vai conseguir se elevar sempre. Você vai, a uma certa altura, parar ou vai cair. Ou vai tentar se apressar e vai se desequilibrar. Então, aqui você tem que reconhecer o seu ritmo, você tem que entrar na sua harmonia e fazendo isso estavelmente, ir se elevando estavelmente. O que vai acontecer na evolução superior, se você se eleva gradualmente e estavelmente, o que vai acontecer é a sua integração polar. É só nessa estabilidade que o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino vão se integrar. Este homem e esta mulher que existe dentro de você não vão se integrar, não vão se unir se você não é estável. É preciso a estabilidade para você ir sendo um ser unido, para não ser mais homem e nem mulher, mas para ser uma união dessas duas polaridades, um ser unido. Mas para isso você precisa dessa estabilidade no nível humano, porque esta integração polar, esta integração do masculino e do feminino, o que resolve todos os problemas de relacionamento que existem neste mundo e nesta humanidade, para você chegar a esta resolução, para você chegar a esta integração, você precisa da estabilidade. Então a estabilidade tem repercussão espiritual profunda,
Porque aí você vai estar unido, você vai estar equilibrado, você não vai estar mais unilateral diante de nada e diante de ninguém. A gratidão é a outra lei humana. É você já ter compreendido que tem que receber tudo o que te chega como oportunidade evolutiva. Então, o que quer que te aconteça, você tem que estar na lei da gratidão. Seja o que for, você tem que compreender aquilo como uma oportunidade de você se trabalhar, evoluir, crescer, de você se elevar. Então, isto é gratidão e isto é uma coisa humana. Porque é humanamente que você pode aceitar uma coisa. E é também humanamente que você não aceita uma coisa. E se você não aceita, você não entra na lei da evolução superior que corresponde a esta, que é a lei da manifestação. Para nada faltar em nenhum nível do teu ser, desde o material até o espiritual, para nada faltar, para você estar na lei da manifestação em todos os níveis, humanamente você tem que ser grato. Você tem que aceitar aquilo que chega, aquilo que te compete resolver, aquilo que vem para você resolver. Depois, humanamente, você tem livre-arbítrio. Você está na lei do livre-arbítrio. E segundo o que você decide na lei do livre-arbítrio, segundo o que você resolve dentro da lei do livre-arbítrio, vai ser o grau de amor no qual você vai se encontrar na evolução espiritual, na lei evolutiva superior. Então, para você estar no amor superior, para você dispor de amor superior para doar, e para você compreender o amor superior, para você conviver com o amor superior, porque isso é muito difícil, sabe? Para quem está só na lei da evolução humana. Porque o amor é confundido com todas as características humanas. Então é muito difícil você estar na lei do amor superior de verdade se você não usa o livre-arbítrio de uma forma correta. Então você tem que, na hora do livre-arbítrio, na hora das tuas escolhas, você teria que ter presente todas as leis da evolução humana que você já desenvolveu. Porque aí você vai ter um livre-arbítrio mais amadurecido, um livre-arbítrio de alguém que já desenvolveu adaptabilidade, de alguém que tem compaixão, desapego, disciplina, estabilidade, gratidão. Quem já desenvolveu tudo isto tem um livre-arbítrio muito diferente de alguém que não desenvolveu isto. Então, o livre-arbítrio de alguém que já desenvolveu a parte humana é muito superior como qualidade e como universalidade do livre-arbítrio daquele que está amarrado em algum desses pontos, que não estão resolvidos dentro da lei. E depois também na lei da evolução humana, nós nos encontramos dentro da lei do mérito, que esta lei é muito importante para nós podermos entrar na lei do sacrifício, que é uma lei fundamental na evolução superior. Ninguém muda de ponto fora da lei do sacrifício, na evolução superior. E a lei do mérito é aquela que humanamente nós podemos controlar. É a lei do mérito que nós reconhecemos e que nós desenvolvemos. Isto é, as nossas oportunidades de evoluir nos vêm, nos chegam, segundo os esforços que nós fizemos. Então, neste ponto, quem não faz esforço para evoluir, não entra na lei do mérito. A lei do mérito não é o que você faz, não é o que você pratica. Você pode praticar atos muito bons, muito positivos, importantes, mas você pode não estar na lei do mérito.
Você entra na lei do mérito quando você está se esforçando para praticar sempre uma coisa melhor. Porque não tem mérito neste sentido em você estar fazendo uma coisa boa, positiva, mas que para você já é natural, já é normal. Você já chegou naquele ponto, então é aquilo, a tua manifestação. A lei do mérito é quando você vai ser ainda mais positivo, ainda mais elevado, mas com esforço. Você ainda está trabalhando para melhorar, mesmo quando você já está positivo. Senão não tem mérito. Mérito quer dizer, não é prêmio. Mérito quer dizer a chave para você entrar na lei do sacrifício, que é uma lei que leva você a compreender aquilo que é necessário de uma forma mais ampla e que leva você a canalizar tudo aquilo que é preciso para o bem geral, o bem de todos e cada vez mais amplo. Então, quanto mais você está na lei do mérito, mais você está desenvolvido no sacrifício e mais você está canalizando o bem, mais você está sendo instrumento de bem. Isto é gradual, isto é progressivo, ou é também regressivo, dependendo de como você está no mérito e de como você está na lei do sacrifício. Vocês não viram tantas pessoas que são muito positivas, ficam muito bem e param ali? Ficam cristalizadas, não são capazes de mais. Ele, na lei do mérito, ele não desenvolveu. Ele ficou naquilo que ele já desenvolveu antes. Nós temos que estar constantemente nesta lei do mérito, constantemente nos esforçando para ser mais, para compreender mais, para estar mais identificado com o plano. Isto não para, isto é infinito. E o sacrifício também é infinito, porque você pode fazer um bem que todo mundo pode fazer, como você pode fazer um bem um pouquinho maior, mas para você fazer um bem realmente amplo, um bem realmente universal, para você estar sem limites no campo do bem e da ação benéfica, você precisa do sacrifício. Você precisa estar bem dentro desta lei. E depois, a última lei da evolução humana citada aqui, que é a lei do perdão, e que sem isto você não entra em silêncio. Sem isto você não entra na lei do silêncio. Porque se você não perdoa, isto é, se você não compreende você, a sua vida, se você não compreende o seu caminho, o seu próprio ser, você não fica em paz para entrar em silêncio. E esta lei do silêncio é uma das mais elevadas da evolução superior. Mas você só pode estar realmente em silêncio quando você perdoa. E isto de perdoar os outros é muito simples para alguns. Mas perdoar a si próprio, este que é o ponto. E aí a lei do silêncio vai ficando relativa. E nós precisamos do silêncio para realmente darmos um passo evolutivo. Então aqui está todo o preparatório até nós chegarmos neste silêncio. Mas este perdão é muito importante porque nós somos obras do único, nós somos criação do único, nós fazemos parte de uma criação única. E não se perdoar, não se aceitar, é negar uma parte desta criação. É ficar separado desta criação. Então, você tem que ver o todo, tem que ter presente esta criação única, esta lei criadora, esta fonte de onde tudo emana, porque isto tem uma tal força que essa mesquinharia de você não se perdoar, essa mesquinharia de você estar enfocando aquilo que você representa como partícula deste todo, isto não vai permitir que você entre em silêncio. Então você deixa de conhecer esse estado que vai reunir em você todas as forças, porque é no silêncio
todas as nossas forças se reúnem, todo o nosso potencial se reúne, se sintetiza e se prepara para um passo. Então, aí se entra já numa outra etapa. Mas nós tínhamos que ver este preparatório com atenção, pedir a ajuda dos nossos núcleos internos, das hierarquias, para realizarmos este preparatório, até que gradualmente este silêncio vai se fazendo. Esse silêncio vai acontecendo e, num certo momento, tudo se reúne neste silêncio. E aí a gente vai realmente caminhar de outra forma e caminhar em outros planos, em outros níveis de consciência.